Continuando então o conceito sobre gramática normativa, com o objetivo de facilitar a compreensão, de descomplicar, não é? Eu quero voltar um pouquinho ainda a falar sobre gramática normativa. Ela é reconhecida como a expressão mais correta da língua. Por isso, é extremamente valorizada como a boa linguagem. Assim, a pessoa que domina, preste atenção, a pessoa que domina a norma culta é considerada uma boa falante. É considerada um bom usuário da língua. É aquela que não sofrerá de forma nenhuma, de forma nenhuma preconceito linguístico. Porque existe o preconceito linguístico. Se a pessoa não sabe empregar a gramática normativa, ela acaba ficando à margem, socialmente falando, linguisticamente falando, melhor dizendo. Não é? Por isso que é importante saber a gramática normativa, não desprezar a gramática descritiva, nem muito menos aquela internalizada, a do dia a dia, a coloquial, a simples. Devemos aprender a gramática normativa a partir dessas gramáticas todas que nós já conhecemos, conforme eu falei, que começamos a aprender em casa, naturalmente. Não é? E, voltando a falar, que quem domina a norma culta da língua portuguesa o usuário acaba sendo valorizado, extremamente valorizado, por demonstrar que possui uma boa linguagem. Todas as pessoas que dominam a norma culta são consideradas usuárias e, deixar bem claro, são consideradas boas usuárias as pessoas, ou bons usuários da língua portuguesa que pertence à norma culta. A produção textual, seja oral ou escrita, é muito mais valorizada por esse motivo. A gramática normativa é o certo? Tem essa pergunta. A gramática normativa é o certo? Qual é a resposta para essa questão? O que nós podemos dizer sobre isto? Vamos pensar um pouquinho. Pense você aí, ou vocês, né? Não sei quantos estão assistindo, se é uma pessoa, ou se são duas ou mais. Então, meu português aqui fica, eu me dirijo a você ou a vocês, né? Perguntando, a gramática normativa é o certo? Pensemos um pouquinho sobre isto. A resposta é relativa, muito relativa, superlativamente relativa a resposta, porque ela possui variantes. A língua varia, a língua muda, a língua é viva. Por isso muda, o falar muda. As demais variantes do português não são consideradas totalmente incorretas. Nós falamos numa linguagem hoje adequada e inadequada para cada tipo de situação de comunicação. Mas algumas expressões e palavras fogem às regras da gramática normativa. Portanto, são erradas em relação a ela. São erradas porque não seguem as regras. Entenderam?
Regionalismos e neologismos são celebrados em algumas circunstâncias, já que possuem valor cultural e até literário. Alguns autores brasileiros são conhecidos e celebrados justamente por criar termos novos em suas obras. Denomina-se neologismo a criação de termos novos, palavras que não estão no nosso dicionário, palavras que nós inventamos. Então, nós criamos neologismos diariamente. Há palavras por aí, ditas por aí, faladas por aí, ou escritas, que não constam do dicionário. São os neologismos que os autores e os escritores, os poetas, fazem uso. Eles inventam palavras. Por quê? Para deixar a sua obra também mais requintada. Como Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Esses autores são grandes exemplos de escritores que construíram neologismos, fizeram neologismos. E o que são erros? Erro, você está falando errado. Você falou errado. Não é assim que se fala. O que significa erro gramatical? Em situações de avaliação, como provas do Enem e dos vestibulares e concursos públicos, por exemplo, e vários tipos de interação formal, como comunicação corporativa, contratos, redação jornalística e ofícios governamentais, precisam de um padrão de linguagem. Esse padrão de linguagem é a gramática normativa, tem relação com a gramática normativa, tem vínculo com a gramática normativa. Derivam de lá, dela, da gramática normativa. Precisam, então, de um padrão de linguagem. Por isso, adotamos a gramática normativa como a regra oficial e segui-la passou a ser sinônimo de falar e escrever corretamente o português. Entenderam? Nós adotamos a gramática normativa como a regra oficial. Quem a segue, então, é elogiado por falar bem, escrever bem, falar corretamente, escrever corretamente o português. Mas eu gostaria que vocês percebessem agora, através da minha fala, alguns dos erros que são mais comuns, porque nós estamos falando de erro. O que é erro? Né? Ou o que são erros? Hoje nós não podemos mais falar em erro gramatical, em erro de linguagem. Nós temos de falar, como eu já disse, em adequação da linguagem e inadequação da linguagem. Linguagem adequada e linguagem inadequada. Um exemplo de erro. Conjugação verbal. Verbo. Outro ponto da gramática que os alunos, os discentes, os educandos, os usuários também demonstram um grande medo, dizendo que não sabem conjugar verbo, quer em português ou em inglês, né? É um grande problema. Conjugar incorretamente os verbos em a gente vamos, expressão que muita gente usa, a gente vamos ao clube, essa expressão a gente vamos, né? Conjugada incorretamente, o verbo ir aí foi conjugado incorretamente,
a gente vamos e nós vamos é considerado um erro gramatical. Assim como o prefeito não interviu a tempo de evitar a greve dos servidores, em que o correto seria: o prefeito não interveio a tempo de evitar a greve dos servidores. Eu vou falar novamente as duas frases. As duas expressões. A gente vamos. Está errado. É incorreto. É inadequado. E nós vai também é incorreto. É inadequado. É considerado erro gramatical gravíssimo. Nós vai ao restaurante jantar. Atenção a essas duas frases que eu vou falar a vocês. O prefeito não interviu a tempo de evitar a greve dos servidores. O correto seria: o prefeito não interveio a tempo de evitar a greve dos servidores. Então houve aí, no verbo intervir, um erro de conjugação verbal. Interviu está errado. O certo é interveio. Ok? Continuando. Pessoas e tempos verbais. Da mesma forma, é incorreto misturar diferentes pessoas verbais na mesma frase, como em deixe de preguiça, vem para a festa. A frase começa com a pessoa você, deixe, e termina com a pessoa tu, vem. Houve mistura aí de pessoa gramatical, né? Pessoas verbais, melhor dizendo, na mesma frase. Apesar de ser gramaticalmente incorreta, a frase é comum na nossa língua. Para adequar a frase, existem duas possibilidades. Você deixe de preguiça, venha para a festa. Tu deixa de preguiça, vem para a festa. Perceberam? Uma frase que mistura. Uma frase que mistura de tempos verbais, que é uma mistura de tempos verbais, também é esta que eu vou mostrar para vocês. Não acredito que essa solução satisfaça a todos os interessados. No presente do indicativo. A frase correta seria: não acredito que essa solução satisfaça a todos os interessados. Estou achando complicado? Estou tentando descomplicar. Mas o descomplicar, às vezes, também fica complicadinho, não é? O segredo é estudo. É o estudo. Estudar, 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 estudar. Ler, 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 ler. Quanto mais você pratica, melhor você vai adquirindo conhecimento e aprendizado. Flexões de número. Flexões de número. Aliás, antes de falar da flexão de número, né? Voltando naquelas duas frases, não acredito que essa solução satisfaça a todos os interessados no presente do indicativo. A frase correta seria: não acredito que essa solução satisfaça, presente do subjuntivo, a todos os interessados. Era isso que eu gostaria de ressaltar. Flexões de número. Um erro repetido, muito repetido,
é flexionar impropriamente em plural e singular, como as pessoas têm, sem circunflexo, dificuldade de entender as normas da língua portuguesa, em que o correto seria tem com circunflexo, indicando plural. Tem sem circunflexo, terceira pessoa do singular. Tem com circunflexo, terceira pessoa do plural. Então, as pessoas têm, terceira pessoa do plural. Esse tem deve ter um circunflexo sobre o E, porque é plural. Ok? Substantivos compostos. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Substantivos compostos. Os substantivos compostos sofrem flexões erradas a todo momento. Parem para prestar atenção. Às vezes eu erro também. Substantivos compostos sofrem flexões erradas a todo momento, sim. E vale a pena estudar um pouco as regras, porque são muitas as regras. Então, vocês estão percebendo que, além de compreender, tem de se memorizar as regras. E há quem fale que há quem descarte a possibilidade da memorização. Falo em decoreba. Eu não estou falando eu não gosto dessa palavra decoreba, mas da palavra internalização, melhor dizendo. Devemos internalizar as regras, além de compreendê-las, compreender o uso, devemos internalizar, memorizar. Senão, continuaremos errando. Substantivos compostos, como eu já disse, sofrem flexões erradas a todo momento e vale a pena estudar um pouco as regras. Mais de um guarda-chuva são vários guarda-chuvas. Mas um terrorista pode explodir bombas relógio ou bombas relógios, que o prejuízo será o mesmo. Entenderam? Ok? Eu vou parar por aqui. Esta introdução que eu fiz sobre o que é gramática normativa. De tudo que foi falado, eu espero que fique claro para vocês. Resumindo, a gramática normativa é aquela que dita regras, normas para o falar culto, pomposo, requintado. E escrever também, pomposo, requintado, culto. É a linguagem que nós encontramos nos grandes documentos oficiais, né? Dos vestibulares, nas provas do Enem, nos livros didáticos, etc. E os outros dois tipos de gramática. A gramática descritiva e a gramática internalizada. Não se esquecendo que a maneira como nós falamos e escrevemos depende muito da nossa situação, dos aspectos sociais, culturais, geográficos e por isso muitas vezes nós ficamos confusos, ok? Na próxima aula tentarei descomplicar um pouquinho mais sobre a questão da gramática, a questão da gramática normativa e da gramática internalizada, das gramáticas todas que nós inventamos, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, né? Bem como dos neologismos, que nós também fabricamos, construímos. Mas eu quero me ater na próxima aula de língua portuguesa sobre as partes da gramática. A gramática normativa, ela está dividida em partes. Ela está dividida em partes, não é? E é sobre essas partes que eu quero falar. Sobre a fonética, sobre a morfologia, sobre a sintaxe, a estilística, semântica. Então,
Na próxima aula sobre gramática, eu quero falar um pouquinho para tentar descomplicar, para fazer com que vocês compreendam que a gramática ela está dividida em algumas partes. Essas que eu acabei de citar. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.